prático. É para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 23 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Daqui a pouco você acompanha esse programa também em podcast, para você ouvir aí na melhor hora do dia para você. E logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Hoje, quinta-feira, o dia amanhece com cara de verão. Não só cara, mas também com temperatura de verão. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia traz mais um dia ensolarado para Campos, de previsão sem chuva, com 32 de máxima, 22 de mínima. Agora faz 24 graus em Campos. O programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Tem o prazer de receber Murilo Diegues. Ele é diretor do Instituto de Pesquisa Pro4, é empresário e também colunista do jornal Folha da Manhã. O Murilo vem para falar sobre essa pesquisa do Instituto GPP de março, a prefeito de Campos em 2024. Comenta também sobre a pacificação dos Garotinhos e Bacelar. Fala dos governos Castro e Lula e, por fim, uma pincelada aí nessa área que ele é muito forte também, empresarial, a herança, o presente e a perspectiva da economia ao empresariado. Aliás, o Banco Central que manteve ontem a Selic, né, a 13,75%. Manteve, segundo o Haddad, não deixa de ser uma pressão do governo, pelo menos para não aumentar. A pressão era maior para tentar reduzir. E aí o Murilo também fala sobre isso, que implica diretamente, né, no varejo, acredite se quiser. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Já, Murilo, vamos trazer o seu bom dia. Rapidamente aqui, só as manchetes que estão hoje lá no portal folha1.com.br. Prefeitáveis de 2023 analisam pesquisa. A prefeito para 2024, Vladimir Garotinho, Marquinhos Bacelar, Tiago Rangel, Jefferson Manhães de Azevedo, CVC da direita, professora Natália e Sérgio Mendes analisam também essa pesquisa que nós vamos comentar daqui a pouco. 2 corpos são encontrados na zona rural de São Francisco. PM remove 70 toneladas de entulhos que serviam de barricadas em Guarulhos. A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira, depois de onda de violência. 3 mortos e 1 baleado em menos de 12 horas em Guarulhos. Crimes aconteceram entre a noite dessa terça e madrugada da quarta. Na pacificação, Álvaro e Bruno se entendem pela retirada de projeto. Sessão dessa quarta-feira teve impasse sobre a educação e preocupação com violência. Não só violência que começou muito forte com os feminicídios, mas também a violência aí grande por vários pontos da cidade, principalmente em áreas periféricas, onde a polícia segue a linha de investigação aí, de envolvimento com o tráfico de armas e drogas também. 6 pessoas ficam feridas em acidente na tarde desta quarta em Campos. Os acidentes foram no Centro e Parque Califórnia.
Cantora Gabriela Rocha no palco do Festival Adora Campos. Macaé cria a Secretaria de Proteção e Defesa do Animal. Menina atacada por pitbull sai da UTI pediátrica do Hospital Ferreira Machado. Boa notícia, né? Mais uma sequência aí de boas notícias sobre essa menina. Dia Mundial da Água alerta sobre a urgência da economia do recurso. E para fechar, Folha FM lança super promoção. Tá na Folha FM, tá no Cineflix. São cerca de 70 ingressos que serão sorteados aqui com a participação de todos lá no Instagram da Folha FM. 7h10 em Campos, manhã de quinta-feira, ensolarada na planície Goitacá, com trânsito complicado. Ontem foram 2 acidentes registrados aqui. Só fazer um alerta, a gente já tem que ter paciência e o normal é que você faça, né, como ensinado aí pela a autoescola e o que a gente aprende, direção defensiva, mas a gente nunca está sempre atrasado, mas com o trânsito de Campos complicado do jeito que está aí, com a previsão de se complicar mais por conta da BR-101, é só uma recomendação: tenha mais paciência, redobre a paciência, porque depois de um acidente a coisa fica muito mais complicada, né? E se houver ferimentos, se houver coisa grave, aí é pior ainda. Então pode ter certeza, o trânsito hoje está bem complicado. 7h11. Murilo Diegues, nosso convidado hoje do Folha no Ar, diretor do Instituto de Pesquisa Pro4, empresário e colunista da Folha. Murilo, prazer renovado sempre recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, companheiro meu amigo Beto, companheiro da mesa. Vamos à luta, né? Continuamos, né? Continuamos. Só damos uma pausa para descansar e voltamos. Você que é empresário, você sabe muito bem disso. O setor do varejo sofre, Nossa Senhora, diuturnamente. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Sempre um prazer renovado recebê-lo também. Bancada do Folha no Ar conta com a sua titularidade. Bom dia, seja bem-vindo, Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Murilo. Vamos estar conversando nesses 3 próximos blocos aí. Bom dia, colega da técnica. Bom dia, Beto. Brincadeira. Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial a 3 categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta: os taxistas, motorista aplicativo e professores. Murilo, pesquisa que a Folha trouxe no sábado, feita entre 10 a 12, né? Ela foi concluída no domingo retrasado, né? Só que ela foi, os números foram fechados mesmo, divulgados na quarta-feira. Eu botei a mão na pesquisa, na íntegra dela. Pesquisa, você teve Pro4, que teve aquela série histórica bonita ali e indicou ali aquela vitória cachapante do governo de Rafael Diniz na eleição de 2016. Pesquisa sempre tem muito dado para você explorar, né? Tem dados gerais, que todo mundo geralmente olha, que é intenção de voto, rejeição, se tiver segundo turno, projeção de segundo turno, mas quando há mudança ali, que você vai para as fatias, é que você vê onde que saiu, onde que diminuiu, onde cresceu. Tenta imaginar o porquê. Você olhou a pesquisa bem aí, leu ela na íntegra também, de ontem para hoje. A primeira pergunta é: qual a sua impressão desses números? Bom dia. Bom dia, Aloysio. A impressão não diverge muito das análises já feitas por outros colegas que aqui passaram na Folha. É um número muito favorável
a Vladimir por diversos aspectos, né? Primeiro, pela o ótimo e bom dele, superando os 50%, o índice de aprovação dele, que quando conta com regular, mais a 70%, e uma série de outros números que a gente vai aprofundar, os atributos, que é uma coisa que eu gostaria de adentrar um pouco mais, e confesso a você que acompanho pesquisa em análise desde o governo Mokaiber, né? E a essa distância da eleição, é a pesquisa que eu vi, que me recordo, com números mais favoráveis ao ocupante do cargo, que no caso é o Vladimir. Vamos mudar, Murilo. Eu sei que a gente já deu isso sábado na Folha. Eu venho falando sobre esses números de lá para cá. Mas para o ouvinte que porventura não tenha visto, não tenha lido, não tenha ouvido, vamos para os números da estimulada. Estimulada é quando você apresenta ao eleitor o disco com as opções de candidatos, né? Vladimir lidera com 50,4% de intenção de votos. No voto válido chega a 61,4%. Em segundo lugar, Caio Viana com 18,1% de intenção de voto. No voto válido, 22%. Terceiro lugar, presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, 5,88% de intenção de voto, que no voto válido chega a 7,1%. Quarto lugar, Tiago Rangel, deputado estadual, 2,9% de intenção de voto, no voto válido 3,5%. Aqui, para mim, o senão da pesquisa. Candidato do PT, é genérico, não tem nome. Né? A gente sabe que um dos prefeitáveis que o partido tem, como Jefferson, por exemplo, pode furar isso. Pode furar essa bolha. A exemplo que o Macou fez em 2012. Né? Mas, enfim, candidato do PT, como está a pesquisa, 2,6% de intenção de voto, vai chegar a 3,2% em voto válido. Em quinto. Sexto lugar, CVC Direita Campos. 2,3% de intenção de voto. No voto válido, isso chega a 2,8%. Nulo, nenhum, 9,7%. Não sabe, 8,2%. O resumo da ópera é isso daí. Quer dizer, Vladimir tem uma vantagem 50 para 18%. 32%. 32 pontos de vantagem sobre Caio. Luiz, eu vou repetir, quer dizer, primeiro duas máximas. Uma máxima que é atribuída ao saudoso Magalhães Pinto: política é igual a nuvem. Cada hora que você olha, ela está num lugar, ela está numa posição. A gente pode falar sobre esses números que estão sobre a mesa, né? O futuro, os acontecimentos ditarão o futuro, né? Isso é uma coisa. Uma segunda coisa, esses números aqui
a combinação deles numa análise mais profunda, a grande discussão foi até que eu disse para Marcou na época, que na reeleição de Rosinha, de Marcou, você tem que brigar para ser o SBT, líder absoluto do segundo lugar, porque a eleição está decidida. A eleição está decidida. Bom, mas não pode. Isso era no mês de julho do ano eleitoral. Tem máximas não, o termo não seria máximas, mas vou utilizá-lo. Tem verdades em pesquisa como governo bem avaliado, tendência de reeleição é enorme, quase que absoluta. Muitas vezes a pessoa diz assim: fulano elegeu um poste, Maluf elegeu Pita, César Maia elegeu o Conde. Na verdade, elegeu o poste, ele tem um poder de transferência. Garotinho Sérgio Mendes. Tem um poder, Garotinho Sérgio Mendes, quer dizer, tem um poder de transferência muito grande. Não é verdade. Não é verdade. Político não tem esse poder todo de transferência. Ele tem, o eleitor, ele raciocina da seguinte forma: se as coisas estão indo bem, eu quero que ela continue, né? E ao querer que ela continue, eu voto no candidato que está me proporcionando esse bem-estar, né? Existe uma exceção aí, que quando chega-se à fadiga de material, mas isso é um outro detalhe, nós vamos fugir do foco. E Vladimir hoje tem 72% de aprovação de governo pela pesquisa do GPP. Isso é um número que eu diria até assustador, né? Tem entre ótimo e bom, extraordinários 55,7. Fui no regular, que é quando você aprova e que você desempata. Quando você faz o aprova e o desaprova, você desempata o regular. E ele vai também a 70%, praticamente dividindo o regular. E eu pude, perceber que na avaliação de Vladimir, os atributos a ele conferidos, como bom gestor, bom administrador, perto do povo, isso, assemelhados, né, para a gente não se estender muito,
é justamente o que está na cabeça do eleitor, está na cabeça do eleitor como prefeito idealizado. Como prefeito idealizado. O que o eleitor quer com o prefeito idealizado? Um bom gestor, um bom administrador, acessível, isso. Coisas que ele tem identificado num patamar de quase 30% como identificado pelo eleitor. Isso vem corroborar a pesquisa, ela está toda coerente. Ela não choca. O que não significa dizer que o governo não tenha que se preocupar com algumas áreas, sobretudo saúde e transporte coletivo, né? Mas num todo, nós temos que analisar que nós estamos há um ano e eu não sei quantos meses, um ano e meio da eleição. Quer dizer, nós estamos falando de alguém que detém a máquina, detém 7.000 RPAs, não sei quantos DAS, né? Existe o ditado, dinheiro chama dinheiro. Esse é só um exemplo, né? Pode até ser um exemplo não muito feliz, mas eu quero dizer que sucesso chama sucesso. Quer dizer, ele, ao ter essa avaliação boa, ele vai tender a chamar para o lado dele apoios que poderão ainda impulsionar mais essa candidatura. E, embora ele esteja no limite do conhecimento, praticamente ele está a 100% do conhecimento, o que não é muito diferente de Caio. Um tem 99%, Caio tem 90% da taxa de conhecimento. Que Posso só dar os números? Conhece bem Vladimir Garotinho, 81,1. Conhece bem Caio Viana, 55,1. Certo. Mas quando você conhece de ouvir falar, quer dizer, eu nas minhas análises, eu somos dois. Porque eu percebi no campo que as pessoas conhecem bem, botou a mão, conversei, tenho intimidade, e conhece de ouvir falar, quer dizer, tem conhecimento dos fatos do governo, disso, daquilo, outro, mas não tem a intimidade. Isso eu percebi não como diretor do Instituto de Pesquisa, mas como pesquisador, que eu, além de diretor, eu sempre fiz questão de ir ao campo para poder sentir esse cheirinho, porque, por incrível que pareça, Luiz, você quase que funciona como um psicólogo na pesquisa. Você tem que ser, às vezes, não é indelicado, mas você tem que cortar, porque senão você não consegue progredir na pesquisa. O cara quer falar, ele quer dizer o problema do bairro, ele quer interagir com o pesquisador.
Ele está vendo ali como se fosse um elemento que pudesse resolver os problemas dele. Então, esse de conhecer, de ouvir falar, tem muito de conhece bem, certo? Tem uma avaliação, tem um ponto de vista formado acerca do governo. Então, esses dois índices somados, eles praticamente importam. O que não acontecia no governo na eleição do Rafael. Rafael tinha um índice de não conhece altíssimo, e principalmente no sentido centro para periferia. Centro para periferia. O que mostrava uma taxa de crescimento muito grande. Uma outra coisa que eu pude perceber é que quem avalia a taxa de conversão do Vladimir é muito alta. A pessoa que avalia bem vota. Quem conhece bem vota, e quem conhece de ouvir falar também tem uma taxa de conversão alta. Então eu vejo nesse momento, resumindo, uma eleição muito favorável. Eu não teria medo nenhum de afirmar, se a eleição fosse hoje, Vladimir estaria reeleito. Você acha no primeiro turno? Primeiro turno. E com muito mais do que 61 votos. 61% dos votos. Eu apostaria entre 67% e entre 65% e 70%. Murilo, a pesquisa, o William Passos, que é geógrafo, com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, então conhece muito. E conhece muito também, o bom de William, ele conhece muito dado do IBGE, então ele vê na proporção da pesquisa, se a pesquisa obedece à proporção do IBGE, que então aí você tira se é séria a pesquisa ou não. E ele falou, na análise que ele fez, em homogeneidade de Vladimir. Isso me impressionou. Tem um dado que eu não soltei, eu soltei ontem, ainda não escrevi sobre ele. Campos tem 4 zonas. Em 99, Campos passou a ter 4. Em 99 foi absorvido pelo 98. Eles dividiram em 3 regiões aí, 1, 2 e 3. A região 1 engloba 98 e é a parte central da 129. Né? E a vantagem de Vladimir nessa região 1, que é o grosso é 98, impressiona, sobretudo, se levado em consideração que na última eleição Caio passou Vladimir e abriu 15 pontos. Vladimir está aí nessa região 1, que tem que frisar sempre, é 98 mais a área central da 129, uma vantagem de 2 dígitos sobre Caio. Se você considerar que Caio ficou 15 pontos à frente dele, Vladimir virou 30 pontos em 2 anos e 3 meses. Porque a chamada pedra sempre foi, desde 88, qualquer de Aquiles do Garotinho. Sempre foi assim. E continua sendo aqui também. Mas a vantagem que ele abriu é muito grande no 98. Agora nós temos que considerar também, Luiz, o seguinte... Não, desculpa, mas é onde ele tem a menor vantagem. Mas ela chega sob o segundo colocado a 15 pontos. Considerando que o segundo colocado ficou 15 pontos à frente dele, ele virou 30 em 2 anos e 3 meses. Eu vejo um pouquinho diferente. Primeiro o seguinte, nós temos que considerar também, embora eu ache que Vladimir ganharia em primeiro turno,
Mas nós temos que considerar que o Vladimir está falando sozinho. Ele está dando carta e jogando de mão. Peraí, olha só, você discorda os números, você não pode discordar, desculpa, se Caio ganhou no segundo turno por 15 pontos frente ao Vladimir, e se o Vladimir tem hoje, na segunda pesquisa, você precisa estar correta, 15 pontos à frente de Caio, ele virou 30, isso não tem como discordar, isso é matemática. Mas eu estou dizendo que ele está, por enquanto, nadando de braçada. Ele está falando sozinho. Cadê Caio? Caio está ocupando que tipo de mídia? Se você souber, depois você me diz que eu tentei discutir com ele de todos os candidatos fomos que eu não consegui falar. Quer dizer, ele está fazendo o quê? Quer dizer, evidentemente, né, quando a campanha começar, quer dizer, isso é um fator determinante, né? A ocupação, a presença de mídia, e está falando sozinho, né? Quer dizer, na hora que começar a campanha, vão, né, irá aparecer... vem o marketing da campanha, irá aparecer problemas, né, isso, o debate eleitoral. Mas os dados que estão aqui, e aí, se esse dado eleitoral vai baixar o índice de aprovação, o índice de ótimo e bom, isso, cada pesquisa vai revelar o que tem. Quer dizer, hoje, se a eleição é hoje, Vladimir estaria reeleito, né? Agora, campanha é campanha. Agora, o Murilo, o Aloysio colocou já aqui, a gente também ao longo dos anos, a gente vai aprendendo, lendo também tudo que você coloca lá, e a Aloysio colocou bem, a pesquisa ela tem um extrato que, se você for detalhar, você dá um livro, né? Tem aí uma série, aliás, tinha pesquisa para presidente Quali com 128 páginas, então você tem uma longa... um longo detalhamento da pesquisa. Um detalhe que eu percebo, e aí eu não sei se eu estou certo, você pode colocar aí também com sua experiência política, é o momento da pesquisa, quando ela é feita, essa especificamente, a da GPP. Todo governo, ele começa com o remédio amargo, primeiro, para depois vir então o momento da alegria. Passou aquele remédio amargo, passou aquele momento mais complicado, dos 2 anos iniciais ele vira a chave para investimento, para maior popularidade, trabalhar mais ainda politicamente. Você acredita que esse momento agora, em que a pesquisa foi feita, praticamente, então, vamos colocar assim, que isso é uma teoria, né? Momento amargo. O remédio amargo é o quê? A questão desse próprio código mesmo, colocado pelo Vladimir, com 5 meses, você rachou a sua própria base, ele perdeu. Eu penso e pergunto a você, se os 2 anos de um governo, sempre os 2 primeiros anos, são aqueles 2 anos para remédio amargo, e depois vem a parte boa, você acha que ele ainda cresce, então, nisso? Na verdade, Cláudio, quer dizer, a gente tem que ter uma análise conjuntural. O seguinte, o governo Rafael foi um governo de muita dificuldade. Foi um governo que, barril de petróleo deu $20, né? Não tinha governador. Participação especial zerada. Participação especial zerada. Zero. Né? Não tinha um governador, quer dizer, eu não sei percentualmente, mas sei que é muito mais do que 50%,
as obras que Vladimir está realizando estão sendo viabilizadas pelo governo do Estado, né? Nós temos emendas parlamentares no momento em que, com orçamento secreto, aumentou muito a capacidade de transferência de deputados com emendas. Então, quer dizer, para o eleitor, ele não quer saber se o barril foi a 20, se a participação especial foi a 0, se viveu dificuldade, não teve o governador. Ele quer saber as entregas que estão sendo feitas. Então, indiscutivelmente, Vladimir é uma pessoa, até agora, que demonstra ser uma pessoa de sorte, né? Tudo quadrou a seu favor. E, ao contrário do que você sugere, ele vem com obras desde do coisa. Por exemplo, pegou com 2 folhas e meia atrasadas, botou em dia e foi arrumando. Quer dizer, quem pagou essas 2 folhas e meia? Foi o governador. Foi o governador. Asfaltamento. Mas caiu na conta dele. Mas caiu na conta dele. Foi ele que pagou. Né? Estradas vicinais, quem que viabilizou isso? Foi o governador, mas caiu na conta dele. HGG, caiu na conta dele. Quer dizer, uma série... Parque Saraiva. E uma série 103 ruas, né? Agora, se me permite... Não, eu falo porque o Parque... Desculpa interromper ambos. O Parque Saraiva era uma dívida de honra que ficou aberta por governo Rosinha. Eu só coloco ainda uma eu, vou dizer assim, se fosse pesquisado, não estaria neste contingente do ótimo e bom. Eu estaria no regular, que eu acho que o governo está um governo requentado, está um governo voltando ao primeiro governo Rosinha. Não está um governo com proposições de futuro para Campos. Entendeu? Mas eu não sei se eu respondi o que você queria. Sim. Queria. Então, ele não parou, desde do momento que assumiu, de dar notícias boas e entregar obras, melhorias e ações disso. E é uma tendência, considerando condições normais de temperatura e pressão, né, que se mantenha isso ou cresça da agora para o final do governo. Posso interromper você um segundo para estabelecer um diálogo seu com o prefeito Vladimir Garotinho, que está ouvindo aqui, mandou uma mensagem? Está ouvindo você e aí mandou aqui: sorte não cai do céu, Vladimir Garotinho. A articulação política faz acontecer. Rafael não teve a articulação necessária com os entes federativos. Para o governo do Estado Federal colocar recursos em Campos, coube o governo fazer bons projetos e conseguir viabilizar. A prefeitura fez superávit nos 2 anos, agora terá 60 milhões em investimentos próprios. Vladimir Garotinho, Murilo Diegues. Preste atenção. Está ouvindo aqui a gente, cara. Dar um bom dia ao prefeito, parabenizá-lo pelo resultado excelente. Grande abraço ao Murilo. Parabenizá-lo pelo excelente resultado
da pesquisa, né? E do seu comportamento, das suas ações à frente do governo, né? Mas o que eu digo é o seguinte, esses 60 milhões, ele não caem do céu. 600. Né? 600 milhões, ele não caem do céu. Isso é barril a 100 dólares, dólar a 5 pontos. Desconsiderar isso é desconsiderar uma realidade, né? Desconsiderar a articulação, quer dizer, como ele coloca a articulação política, por exemplo, Rafael, eu me recordo que ele se orgulhava dele ter trazido dinheiro de fora 600% ou 700% a mais que o governo Rosinha, através de emendas parlamentares. Mas num momento em que os deputados tinham emendas menores. Agora, desconsiderar que a sorte e que o aspecto geral quadrou a favor de Vladimir, por exemplo, o que seria da possibilidade, com a maior articulação política de Vladimir com o governador, se não tivesse a venda da SEDAI? O que seria isso? Porque não basta vontade, você tem que ter o recurso, né? Quer dizer, mas isso eu acho que é uma discussão menor. O importante é que ele está entregando, ele tá realizando. E aproveitando que ele está ouvindo, que ele precisa dar uma atenção especial à saúde, a um problema crônico que a pesquisa aponta e a gente pega isso, aos postos, ao atendimento, a rapidez disso, a demora no atendimento disso e, sobretudo, o transporte público. Eu queria ver se eu localizo aqui dentro dos problemas que ele tem, está aqui. Só um minutinho, por gentileza. 7h48, nós estamos conversando ao vivo do programa Folha no Ar com o Murilo Diegues, que é diretor do Instituto de Pesquisa Pro4, empresário e colunista também do jornal Folha da Manhã. Para quem está nos assistindo, acompanhando, interagindo aqui na internet, está acompanhando as imagens, para quem está no rádio, né, vale sempre aí a lembrança de estar ouvindo quem estamos ouvindo. Murilo. 3 frentes aqui. Então, dizendo, o resumo do maior problema de Campos. Saúde, 43,7%. Transporte, 24,6%. Desemprego, 13,1%. Você que é bom de matemática aí, nós vamos chegar aí a quase 70%, mais um bocadinho, né? Embora a soma não seja simples, porque o cara que vê saúde como problema, ele pode ver também transporte como transporte como problema então também. Ela se mistura. Sim. Não significa dizer que não é o problema. Sim, mas sim. E você percebe que tá na gestão.
Quer dizer, dificuldade de demora no atendimento de hospitais, de exames, difícil fazer exames. Você vê que é na operação. Mas isso ele tem gordura suficiente para poder vir atacando esses problemas que estão demonstrados, né? Ele está nadando de braçada, né? Quer dizer, mas tem calcanhar de Aquiles. Nesse calcanhar de Aquiles aí, talvez eu não coloque na mesma proporção que o Dom Fernando colocou aqui neste programa, logo no início do governo Rafael Diniz, que era um grande problema do governo, comunicação, tanto do prefeito quanto da conjuntura, da administração. O Vladimir, o Aloysio vai chegar lá, eu acho que nesses números da pesquisa, o Vladimir demonstra isso claramente ali na pesquisa, que ele tem uma aprovação maior do que o governo dele. Ou seja, ele se comunica melhor do que o próprio governo. Vou dar um exemplo. Só para dar os números do que ela está falando, a pesquisa não mediu rejeição, né? Então, um índice análogo que é mais negativo. Onde quem lidera na imagem negativa não é nem. Era de esperar que todo governante ele tem, né? Mas não, a Caiviana lidera com 24,3%, Vladimir vem em segundo com 18,4%. Mas o que o Nogueira se refere à imagem positiva de Vladimir Garotinho, não é do governo. 69,7%. Se você considerar que a imagem do governo ótima e boa, ela vai dar 55,5%, a imagem dele, Vladimir, é mais 10 pontos superior à imagem do governo dele. É um dado. E aí presta atenção, esses 50 e poucos, você tem o regular mais, que chega a 70%. Que não está dividido aqui. Né? Isso, não tá isso. Ele tem 72, você tem um número aí, avaliação positiva dele, 72%. Não, avaliação positiva... Acabei de falar aqui, Murilo, imagem positiva, né? 69,7%. 69,7%. Em torno de 70%. Né? Eu tenho um número 72 que eu não estou me recordando aonde ele está agora. Não, a avaliação possível, 69,7%. Isso. 69,7%. Quer dizer, então, isso vai junto com o governo. Agora, é fundamental, Aloysio, entender que nos atributos que a população tem do prefeito idealizado, praticamente Vladimir tem todos esses atributos. Acesso, simpático, bom gestor. Sabe explorar as redes sociais como ninguém. Bom administrador. E aqui um elogio em especial, a equipe de comunicação dele faz um trabalho excepcional. Embora eu concordo com você, mas assim, uma coisa que há que se ressaltar, o trabalho dele pessoal nas redes sociais ajuda muito. É pessoa física. Ajuda muito. E tem assim, eu não sou nenhum rato da internet não, tá? Mas pelo que eu vejo, tem dado muito resultado. Quer dizer... Quando eu voltei de viagem, eu fiquei 2 meses fora. Aí fui passar umas redes sociais e passei. Quando eu vi as dele, naquele período do carnaval também e tal, aí você fala, pô, tá pagando mico, cantando não sei o quê, mas o engajamento, e é que você falou, a proximidade que você gera com o eleitor é muito grande. Por exemplo, aconteceu... Você acha que é justo falar que o que Garotinho fez no rádio, Vladimir, de certa maneira, consegue fazer em rede social? Essa proximidade com o povo? Olha, Aloysio,
Eu acredito que sim, posso dizer a você que sim. Ele se comunica bem, ele se apresenta bem, às vezes até acho que exagera um pouco. Passa como uma coisa forçada, como uma coisa... Mas eu também, se não exagerasse, não era filho de quem é, né? Bom, passa um pouco do ponto. Mas é muito difícil isso. Isso é muito difícil, você ter o fiel da balança perfeito disso, né? E a gente percebe claramente que ele está forçando uma barra. Mas num todo, essa pesquisa sinaliza que ele está no caminho certo, que ele tem que ampliar as entregas. Me parece que ele tem 3 calcanhares de Aquiles muito evidente. É a parte de emprego, quer dizer, ele tem que se reinventar. O Açul, tentar trazer algum grande negócio, incentivar negócios no município, atacar que ele pode até não resolver o problema do transporte agora, mas ele tem que chegar para a segunda gestão com um projeto consolidado de transporte. O problema de acesso hoje no município é um problema seríssimo. 7h57, Murilo, eu posso te interromper? Você me permite? A indelicadeza da... Mas como diz aquele... o pessoal lá da Globo News, é gentilmente. Estou te interrompendo gentilmente. Tá? O Cabeira, né? O Cabeira. Vamos fazer um intervalo comercial rápido aqui, e até você, claro, evidente, segue com essa análise. Vamos no bloco seguinte voltar com a questão do transporte para depois partir para os temas. Que é muito sério, que Rafael tentou resolver de várias formas lá, mas também não conseguiu, enfim. A gente volta a falar sobre... Agora, só um último adendo desse bloco. Ele está falando que de comunicação. Quem geriu a comunicação do governo, Rafael, o que você, nesse contraponto, você acha que é bem evidente também a diferença entre os governos? Eu acho que é diferente e é difícil de fazer uma análise, porque você comunicar quando você tem muito a dizer coisas boas é uma coisa, e quando você tem só notícia ruim, a questão popular é mais complicado. Então é muito mais complicado você defender. Quer dizer, seria um julgamento não muito honesto da minha parte se colocasse os dois no mesmo peso da balança. São produtos diferentes a serem vendidos. Né? Isso. Bom, 7h59, a gente faz essa pausa rápida aqui no Folha no Ar. Voltamos já a seguir com o Murilo Diegues, com a Luiz Abreu Barbosa, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Agora com um aplicativo exclusivo, onde você pode também marcar aí a sua consulta, ver o seu resultado de exame, enfim, acompanhar todo o seu dia a dia na rede Bacelar, Plínio Bacelar. Contando com os mais capacitados profissionais de